Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor, eu sou o presbítero Pedro Paulo, que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Nós estamos continuando a falar sobre a vida de José no livro de Gênesis. Hoje é o capítulo 44, do versículo 1 ao versículo 34, que eu chamo o teste do coração. No capítulo 44 de Gênesis, Deus continua conduzindo o processo de restauração entre José e seus irmãos. Eles já haviam retornado ao Egito, foram recebidos com favor e até participaram de um banquete. Mas agora vem o último teste, não para condená-los, mas para provar se o coração deles havia realmente mudado. Seria a última prova, um teste de fogo, que seria muito importante, e eu vou estar ministrando sobre isso no capítulo 44 e no próximo vídeo, que é o capítulo 45. Vamos continuar aqui na mensagem. José, sob direção divina, ordena que o seu mordomo coloque o seu copo de prata no saco de Benjamim. Benjamim era o mais novo, o mais amado, o que representava um novo tempo de Jacó. Pouco depois, os irmãos são acusados de roubo e, diante disso, eles enfrentam uma escolha que revela quem eles se tornaram. Em Gênesis 44, é o capítulo do teste de coração, como eu já havia dito. É o momento em que Deus examina não o que você fala, mas como você age diante da pressão. Porque não há restauração sem prova e não há propósito sem purificação. É forte, né? Mas vamos lá, vamos entrar aqui na palavra de Deus. Do versículo 1 ao versículo 12, o teste revela o coração. Esse é o primeiro tópico. José manda colocar o copo em segredo e logo depois os irmãos são perseguidos. O mordomo os alcança e diz, no versículo de número 4, por que pagaste o bem com o mal? Oh, aleluia! Estava começando ali um teste que era de suma importância. José queria saber se o coração dos seus irmãos havia mudado. Eles, confiantes de sua inocência, declaram. Olha que declaração interessante que eles falaram. No versículo 9, se o copo for achado em um de nós, morra, e nós seremos escravos do meu Senhor. Olha que palavra perigosa que eles disseram. Porque eles estavam confiantes que não havia nada, só que havia um copo escondido ali em um dos sacos. O texto diz que do mais velho ao mais novo abriram todos os sacos. E o copo de prata de José foi achado no saco de Benjamim. Agora, vem comigo, imagine o desespero. O favorito agora está condenado, mas Deus estava usando esta situação para revelar o coração dos irmãos, especialmente o de Judá, aquele que um dia sugeriu vender José. Deus sempre testa o coração antes de liberar uma nova estação. O teste não é para Deus saber o que há em você, é para você descobrir quem realmente é. Quando o copo cai do saco de Benjamim, Deus está dizendo, agora eu quero ver se você vai proteger quem eu escolhi ou se vai repetir o erro do passado. Eles tinham vendido José, agora poderiam abandonar Benjamim, mas algo mudou. O arrependimento havia gerado transformação. Tem pessoas que contam a história de José, pregam sobre José, mas esquecem de falar dessa parte aqui, ó, tão importante, que é a mudança no coração dos irmãos de José. Houve uma mudança ali. Segundo, do versículo 13 ao versículo 17, a prova que revela a maturidade. Ao serem levados de volta a José, todos se lançam por terra. José diz, lá no versículo 17, o homem em cujo saco o copo foi achado será meu servo. Vós subi em paz para vosso pai. Era o mesmo tipo de situação de anos atrás. Uma oportunidade para abandonar o irmão e seguir com a própria vida. Mas agora ninguém quer ir embora.
Eles rasgam as roupas em sinal de desespero e todos retornam junto ao Egito. O arrependimento verdadeiro nunca caminha sozinho. Ele traz consigo solidariedade, empatia e responsabilidade. Antes, eles deixaram José para trás. Agora não. Agora não. Eles não suportam a ideia de deixar Benjamim. A maturidade espiritual é medida não pelo quanto você sabe, mas pelo quanto você ama e se importa com o outro. O teste de Deus é sempre sobre o coração. Não sobre a inteligência, mas sobre a intenção. Ele pergunta: você continua pensando só em você mesmo? Ou agora se importa com o próximo? Como está o seu coração? Como está a sua maturidade espiritual, meu querido irmão, minha querida irmã? Terceiro, o sacrifício que revela o amor. Do versículo 18 ao versículo 34, Judá se aproxima de José e faz uma das declarações mais lindas de toda a Bíblia. Ele se oferece no lugar de Benjamim. No versículo 33, olha que palavra bonita. Ele diz assim: agora, pois, fica este teu servo em lugar do moço, por servo do meu senhor, e o moço suba com seus irmãos. Judá, o mesmo que um dia vendeu José, agora está disposto a se sacrificar pelo irmão. Esse é o sinal de que Deus havia transformado o coração dele. Às vezes o pessoal prega muito de José, mas esquece da mudança que Deus fez na vida dos seus irmãos. Que transformação maravilhosa, eles estavam ali. E sabe o que é isso, irmão? Isso aqui esse momento é profético. Judá é o ancestral de Cristo. E aqui ele prefigura Jesus, o leão da tribo de Judá, que também se ofereceu em nosso lugar. Oh, que palavra maravilhosa! Que coisa boa, meu querido irmão! A verdadeira transformação acontece quando o amor vence o egoísmo. Quando o coração muda de me salvar para salvar o outro. Judá entende que o coração de seu pai Jacó não suportaria outra perda. E ele diz, está lá no versículo 30, a alma de meu pai está ligada à alma do moço. Judá começa a imaginar o seu pai, dessa feita, não ia aguentar saber a notícia que também perdeu Benjamim. Essa compaixão desperta a graça de Deus. E é nesse momento que José, no próximo capítulo, é o próximo vídeo que eu estarei ministrando, não aguenta mais esconder a sua identidade. O amor que perdoa foi completado pelo amor que se sacrifica. Aleluia, glória a Deus. Esse capítulo, irmão, 44, é sensacional. Ele é o teste do coração. Ali, José começa a perceber que Deus fez uma mudança no coração dos seus irmãos. O teste de Gênesis 44 não foi sobre um copo de prata, foi sobre corações transformados. Antes, os irmãos de José eram invejosos, eram duros, eram egoístas. Agora, são homens quebrantados, unidos e dispostos a dar a vida por amor. Deus permite testes assim na nossa vida. Você sabia disso? Que Deus permite? Às vezes, Ele permite uma injustiça com você. Às vezes, Ele permite uma perda. Ou pode ser também uma crise na sua vida. Pode ser também uma acusação, uma falsa acusação. E você é acusado injustamente, sendo inocente. Mas Ele não faz isso para te punir. Ele faz para te revelar o quanto você amadureceu. Para mostrar que o seu coração não é mais o mesmo de antes.
Os coração dos irmãos de José não era mais o mesmo. Eles podiam abandonar Benjamim ali e ir embora, mas eles não fizeram. Eles todos se uniram e falaram, não, o nosso irmão não, nós já perdemos um, nós já fizemos errado lá atrás, mas agora nós vamos fazer certo. Sabe o que é isso? Por coração transformados. O que Deus quer de nós não é perfeição, mas transformação. E o verdadeiro sinal da transformação é quando você escolhe amar, mesmo quando seria mais fácil fugir. No final, o teste do copo foi o portal para a reconciliação. Depois desse episódio, José se revela, o perdão acontece e a família é restaurada. Deus também quer revelar algo novo depois do teu teste. Mas antes disso, ele precisa ver como está o teu coração. Deus conhecia Jó, por isso que ele pode dizer, tem visto meu servo Jó? Ninguém é na terra fiel igual a ele, justo, reto e desvia-se do mal. E ele passou aquela prova que você já conhece, mas no final ele foi aprovado. É assim que diz a palavra de Deus. Em Provérbios capítulo 17, versículo 3, diz assim, o crisol prova a prata, e o forno prova o ouro, mas o Senhor prova os corações. Deus está olhando para o teu coração nesta oportunidade. Deus está olhando e está vendo se o seu coração já está no ponto de maturidade espiritual, se você já pode perdoar. Então, se você está sendo provado, saiba, Deus está te preparando para algo maior. E quando o teste terminar, o reencontro e o milagre virão. Eu quero que você fique firme com esta palavra. Recebe essa palavra agora em nome de Jesus. Vamos orar? E eu quero estar orando por você agora. Feche os teus olhos e oremos ao Senhor. Senhor, obrigado por cada prova que enfrentamos, porque ela tem um propósito. Mesmo quando não entendemos o teste, sabemos que o Senhor está purificando o nosso coração. Tira-nos, Senhor. Tira-nos o egoísmo, o orgulho e o medo. Dar-nos um coração como de Judá, um coração disposto a amar, servir e sacrificar-se. Que ao final do processo possamos ser achados fiéis. Em nome de Jesus. Amém. Deus não testa para punir, mas para purificar. Se Deus está te provando, confia. Ele está apenas preparando teu reencontro com a promessa que você vai receber. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo de Deus possa falar mais alto ao teu coração. Um grande abraço na paz do Senhor Jesus.